falar sobre resiliência, que é o tema de hoje da nossa live? Vamos falar de resiliência. Eu vou. Esse tema é uma coisa assim que deve estar acontecendo com todo mundo, né? Por conta da situação atual do planeta, né? Do mundo, Mundo! para ser bem exagerada. Por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? A resiliência, ela é um fator que precisa existir, né, na gente. E assim, todo mundo já deve ter passado por alguma coisa muito, muito difícil e que precisou ser resiliente, né? E na verdade nem sabia o que é ser resiliente. Eu É. mesmo, né, tive que estudar o que é ser resiliente. Uma vez a pessoa falou assim: nossa, isso é resiliência pura. Eu falei: hã? Né? Você falou, E como assim, né? como assim? Mas eu acho que de todas as fases, né? Essa também tá sendo uma que eu tô tendo que ser tipo a mulher elástico mesmo e mudar a forma e ser resiliente. Aham. Então, assim, o que eu queria era trazer uma forma nova de ver essa situação e um olhar da psicologia, né? Se tem alguma fórmula mágica, né? Se, acordei hoje e vou ser resiliente. Existe isso? Não, né? Não tem essa capacidade. Não, ainda não inventaram isso. Olha que Então, sorte. como não inventaram, pessoal, nós vamos, se vocês quiserem, depois que a gente estiver conversando, quiserem mandar perguntas para a Aline e respondendo acerca deste assunto, né? E alguma dúvida, vocês podem mandar, eu vou lendo para ela. Mas eu Uhum. queria abrir esse nosso quadro da resiliência, né? Quase uma leveza, assim, tem nada de leve. Eu queria abrir com a primeira pergunta que eu tenho, que é uma coisa que eu me pergunto, é uma dúvida muito interior, assim, eu acho que todo mundo tem isso, né? Por que em tempo de adversidades, né, de tempos desafiadores, né, uns prosperam e outros não? Uhum. Existe uma ligação com a resiliência, esse estado de prosperar e esse estado de ficar parado e não conseguir sair do lugar, não conseguir reagir? Olha, eu já vou responder, mas eu vou começar explicando assim um pouquinho antes o que é a resiliência. Então vamos lá. Bom, então a palavra resiliência, ela veio da física. As indústrias, eles usavam a palavra resiliência para testar alguma coisa lá para ver assim, se aquilo, se colocado no estresse muito grande, se ele voltava depois ao estado inicial. Então, por exemplo, a borracha. Vou pegar um exemplo assim, mais simples. Se a gente esticar a borracha, ela vai voltar ao estado inicial dela. E aí eles iam se colocar num estresse maior, né? No máximo, tem objetos que estouram, que não aguentam. Então, veio da física esse termo nesse sentido, aquilo que voltava ao estado inicial. A indústria se apropriou desse termo da física, enfim. E a psicologia também foi se apropriando disso ao longo do tempo. A psicanálise, ela não usava esse termo. E ainda está em estudo a respeito da resiliência, porque é algo que não cabia na teoria. Mas alguns estudiosos da escola psicanalítica da França vêm estudando isso. Então, eu vou falar aqui, nós vamos dialogar com base nesses estudos dos franceses. Olha que legal. Os Ótimo. franceses começaram a ver que era possível a psicanálise sim usar a
o termo resiliência. E aí tem tudo a ver com isso que você trouxe, né? No sentido assim, tem pessoas que são resilientes, que frente a uma adversidade se reinventam, né? Sim, Outro dia eu ouvi assim, né? Tá todo mundo enquanto tá todo mundo chorando, eu tô aqui pensando em vender lenço. lenço. É, Aí, né, quando você me fez a pergunta, eu me lembrei disso, né? Então, o que a psicanálise a gente traz de aproximações com a questão da resiliência? Isso está ligado a como as pessoas então reagem frente às adversidades. E o que que aparece nesse momento? O nosso funcionamento psíquico. Junto com ele, as defesas, os nossos mecanismos de defesa. Então, vamos lá, vocês vão identificar algumas coisas bem rápido, assim. Com relação à tolerância à frustração. Isso não. é uma das coisas que faz a gente observar o nosso funcionamento e o quanto de tendência nós temos para ser resiliente ou não, vamos pensar assim. Essa Perfeito. capacidade de lidar com a frustração. Como a gente reage frente à frustração? A gente reage mais primariamente, de um jeito mais imaturo, não adaptativo, por exemplo, chorando, porque é primitivo. É primitivo porque parece com um bebê, que quando a gente era bebê, como é que a gente reagia a uma frustração? Né? Então, Chorando. se você pega um bebê, você vê assim, né? Ele tá com fome, tá com a fraldinha. Como é que ele reage à frustração? Chorando. Então, quando a gente tem uma frustração e a gente reage chorando, ai, eu não quero, porque olha, o mundo tá contra mim, Um estágio de né? comiseração. O que que vai acontecendo nesse momento? A gente vai percebendo que a pessoa tem baixa tolerância à frustração. E isso é uma coisa que é inata, a gente nasce assim. Olha que coisa. É algo assim tão interessante, né? E aí tem pessoas que têm algo assim mais de tolerância à frustração. Então, quando vem uma frustração, a pessoa ela consegue aguentar um pouco mais aquele desconforto. Prima, pausa aí. Por exemplo, eu sou assim, ó. Eu acho que eu choro uns 3 dias. Ai, tá dói na carne. Se eu... Dói na carne, dói na alma, porque eu sou assim. Eu sinto, eu choro. Aí passou 3 dias, eu penso, não, parou a palhaçada. Entendeu? Mas eu choro. Eu sou dessas que choro. Sim, mas você está falando que assim, você tem o seu tempo para entrar em contato com a frustração. E ok, não é que a gente vai ser frustrado, vai dar que ótimo. Não tem como, Não ninguém. tem. Isso não existe, ninguém assim. Se a gente está fazendo isso, aí o negócio é mais grave ainda. Aí eu disturbei em outro lugar. Aí é mais embaixo ainda disso, porque tá negando muito a realidade e tá Sim. negando muito as emoções. Então, aí fica mais difícil ainda, né? Uhum. Agora, a questão da resiliência e de como a gente tem essa tolerância à frustração está relacionado assim a esse suportar a dor. E aí, feito isso, nós vamos ativar mecanismos de defesa. Nós vamos ter reações frente à frustração. Se a gente tem baixa tolerância à frustração, o que vai acontecer? A gente vai querer usar coisas para colocar no lugar, para não sentir aquele desconforto
da frustração. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, nem pensa nisso. Não, Muito. não fala disso, não pensa nisso que passa. Tem pessoas que vão assim para um outro caminho. Não, eu vou fazer outras coisas. Então fica, às vezes, compulsivo em uma coisa. Seja para atividade física, seja para comer, seja nas atividades da casa, de limpar a casa. Coloca essa compulsão em algo para não também entrar em contato. E vai usando toda a energia naquilo. E não vai sobrando energia, vamos pensar assim, energia de disposição mesmo, para você parar, pensar, porque para a gente acessar aspectos da criatividade, por exemplo, a gente precisa parar para pensar, né? Então, isso tá ligado. Por isso que algumas pessoas, frente à diversidade, criam coisas e outras paralisam. Porque tá ligado a esse funcionamento. Se a pessoa vai tendo recursos internos e também algo de característica da pessoa dela enfrentar lutos, e lutos não só na perda de alguém, lutos subjetivos também. Por exemplo, quando a gente perde o emprego, a gente pode viver um luto. Quando a gente fecha uma loja, um comércio. Quando você, né, é obrigado a fechar um comércio e ficar com ele fechado por um tempo, você tem que elaborar um luto primeiro interno, que esse é o lidar com a frustração, né? Primeiro, eu vivi isso, assim, nas primeiras semanas. Na primeira semana foi eu, na segunda semana foi o Jefferson. Depois do pronunciamento do Dório foi de novo. Então, assim, é um tema que estava latente em mim. Continue, por favor. Então, assim, porque quando a gente encara, né, enfrenta uma situação como essa, a gente primeiro precisa lidar com a impotência, com a falta de controle que a gente não tem. E que são ideias que a gente muitas vezes vai criando na vida para enfrentar as coisas. E aí, quando vem uma situação como essa, que afetou o mundo, né? Se a gente pensar, os Estados Unidos, né, uma das maiores potências mundiais, parou. Então, assim, eles têm, por exemplo, dinheiro para comprar respirador, mas não tem respirador para comprar, né? Então, quer dizer, a gente é colocado em situações aonde a gente tem que lidar com a realidade. Não dá para criar, né, defesas, por exemplo, como a onipotência, que são defesas primitivas, né? De achar eu posso, eu consigo, eu tenho a minha força, eu tenho a minha inteligência, eu tenho meus argumentos, eu consigo o que eu quero. Eu vou fazer do meu jeito e pronto, acabou e vai ser do meu jeito. Eu vou fazer. E aí, então a gente lida que assim tem algo, né, que nos coloca em contato com a realidade, queira a gente ou não, muitas vezes. Tá E tem entrando um gente que pessoal cai. novo na... Desculpa, pode falar, depois eu falo. Tá entrando um pessoal novo na live. Eu tô vendo que o pessoal tá subindo. E aí eu vou Olá, repetir a pergunta. lindo. Oi, Fran! Vou repetir a pergunta que eu fiz para a Aline, que foi: por que em tempos de adversidade uns prosperam e outros não saem do lugar, né? Se isso tem a ver com a resiliência, né? E a Aline tá explicando, ela explicou primeiro que era resiliência, né? E tá explicando o porquê, né, isso acontece. Pessoal, se vocês estiverem nos entendendo, se vocês estiverem nos ouvindo bem, tá? Manda um joinha aí pra gente. E Aí. coloquem aí dúvidas, né? Se ficar É, algo. se vocês Porque o quiserem assunto perguntar. aqui é muito amplo, né? Nós não vamos jamais conseguir falar tudo aqui. É, Mas
então, voltando a falar das questões do funcionamento psíquico e as reações que a gente tem frente a esse funcionamento, né? Então, aí o joinha da Pri, a Fran também colocou, e eu vi que a Gildirene entrou, o pessoal daqui de Marília, um beijo para vocês. Beijo meu também. Bruno também. Então, frente, né, com essas questões de funcionamento, então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de lidar com luto, como eu estava explicando, né? A perda do emprego pode ser um luto, o término de um relacionamento pode ser um luto, né? Então, assim, essas situações que a gente vive na vida e que a gente é impedido, ou assim, que se interrompe. Tem pessoas que não fecham ciclos. Isso é importante, né? Fica muitas vezes remoendo, né, as situações. Então, por exemplo, tem um dos textos do Freud sobre transitoriedade, o texto é o nome do texto, né? E aí ele conta assim que ele tá passeando com um amigo pelo jardim da casa dele. E nesse passeio, eles olham, então era ele, estavam em 3 amigos. Um era poeta, era o Freud, e o outro eu não me lembro. E aí ele e um dos outros amigos olham para a Rosa e falam: nossa, que rosa linda! Que coisa mais linda essa rosa. E um outro amigo, né, vira e fala assim: não sei por que vocês acham essa rosa bonita. Ela, à noite, vai murchar, vai morrer e vai deixar de existir. Então, não sei por que ela é bonita. Então, por exemplo, essa pessoa, né, Freud usou para falar assim, que as coisas são transitórias, mas que ele pôde perceber que é como a gente olha a transitoriedade na vida. O valor que a gente dá para aquilo que a gente está vivendo naquela hora e naquele momento está baseado em nós, no nosso funcionamento psíquico, em como nós vamos enfrentar as situações da realidade na vida. E tudo isso está com base assim, em coisas que nós já vivemos, desde o nosso nascimento, que foram guardadas no nosso inconsciente. Então, por exemplo, esse amigo, ele tinha um funcionamento mais melancólico. Porque aí Freud disse assim, não teria essa flor um valor maior, já que ela dura só uma noite? Eu não teria que valorizar ela mais ainda, justamente porque ela dura só uma noite? Então, esse era o olhar dele, né? Rubem Alves, por exemplo, que é um dos autores que eu mais amo, escreveu o livro, né? Ostra feliz não faz pérola. Então, isso é um movimento, né, da ostra, se a gente for pensar. A gente pode se aproximar dessa produção, né? Porque aquele grão de areia que entra na ostra e o que ele faz dela virar uma pérola, um movimento, né, que seria um recurso que se aproximaria de algo resiliente. E que não é nada confortável para ela, né? Não, que causa muita dor, muito desconforto. Então, a grande questão está: o que é que a gente faz com a nossa dor? Diante do acontecimento, diante do que eu estou passando, o que eu posso fazer? Isso. Né? E assim, que é legal também a gente falar, né, Vlad? Que às vezes as pessoas vão se identificando e dizendo assim: e se eu tenho um funcionamento mais melancólico? Se eu tenho um jeito mais de dificuldade de lidar com a frustração? O que eu faço? Eu tô perdida, então eu nunca vou ser resiliente? Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Se a gente tem um funcionamento que tem mais dificuldade de entrar em contato com as frustrações, oi pai, Oi tio! O que acontece? A gente, sabendo disso, tendo consciência disso, nós vamos então ter mais atenção quando a gente entrar numa situação assim. Por isso que o autoconhecimento é importante. E quando é que a gente mais se conhece?
Quando é? Em situações de adversidade. Porque é quando a gente vai descobrir coisas em nós que nós não vivíamos antes. Então, por exemplo, nós nunca vivemos, eu pelo menos não, com a minha idade, eu nunca Sei, tinha não. vivido uma situação como essa. Uma pandemia, com distanciamento social, né? Com todas essas coisas, eu fico pensando assim, como eu tô descobrindo coisas em mim. Estavam talvez adormecidas, né? Exato. E coisas que a gente assim nem sabia que tinha. Então, É. né, essa coisa de ter que lidar com a distância, com a saudade, de ter a rotina modificada, de ter que se adaptar a novas situações, né, de trabalho. A Então, gente aqui, nós estamos nos reinventando novamente. E tá sendo exato. assim, um processo assim, tipo da ostra, tá? Só pra abrir um. Tá sendo um processo tipo da ostra. Sem dúvida, porque assim, nós estávamos, né, vivendo um movimento muito imediatista, aonde a gente não conseguia ter tempo, vamos dizer assim, não conseguia, entre aspas, ou a gente até não queria ter esse tempo de entrar em contato com sentimentos e emoções nossas. Ó, Tudo pera era lá um pouquinho. muito rápido. A Pri tá falando, estou vendo esse tempo como algo muito de Deus. Estávamos como sociedade deste tempo. Ela tá dizendo que ela tá vendo um tempo preparado por Deus, né? Foi o que eu entendi aqui. Uhum. A Um Carolzinha tá tempo falando, precioso, oi, agora ela quanto pôs aqui, tempo, né? um tempo precioso. A Pri tá falando assim que é um tempo precioso. Ah, Carol, um beijo. Voltou. Não tô te ouvindo. Fala. Oi, Carol. Não, eu não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Aline falar? Não, parou. Desliga e volta. Fecha, fecha e volta. Prima. Aí, isso. Ela vai voltar, gente. Pera lá. Deixa eu ver se ela. Ah lá. Aguardando ela voltar. Ei, voltei, Aê! Voltou! voltei. Sumiu o áudio, é isso? Foi, eu tava lendo o que a Pri tinha escrito, que ela falou que é uma coisa assim, que para ela tá sendo algo preparado de Deus, tá sendo É. um tempo precioso, né? Uhum. Que você tava falando que a gente vivia o imediatismo da sociedade, né? Isso. Do mundo. Pode Então, continuar, Pri. acontece. Quando, né, a gente agora tem esse momento de parar, de ter tempo, é como se assim a gente estivesse vivendo uma desorganização interna também. Mental, Então, né? É uma coisa louca, né? então não é só as questões de rotina que mudaram, né? Às vezes trabalhar home office
ou, né, não ter né, vários lugares abertos, funcionando. Enfim, não é só isso. Nós estamos com uma desorganização porque aquele movimento todo corrido da vida, ele se paralisou. Agora nós estamos tendo que viver um tempo de poder olhar mais para a gente, né? Tendo tempo para estar com a família, né? Outro dia eu assistia, né, um bate-papo de alguns psicanalistas, né? E aí, e com o Karnal. E o Karnal, achei engraçado que ele falou assim, né? Gente, agora o que vocês colocam nas redes sociais, né? Que vocês amam a família de vocês, que vocês amam passar o tempo, vocês vão ter que mostrar que é verdade. Que é verdade. Porque existe, assim, muitas fantasias com relação a isso, né? E a gente sabe que os meios familiares, eles são cheios de conflitos, Não né? são perfeitos, cheios de falhas, né? A gente vive emendando um buraco no outro, né? Tipo, colocando, né? Muita coisa, mas antes tinha uma questão, né? Muito, assim, idealizada, né? Da coisa da família. E que hoje a gente está entrando mais em contato com a realidade, tendo que ver também, né? Que não é, né, toda aquela coisa, aquela situação de idealização. Tem a realidade, tem as dificuldades, né? Então, você passar um tempo com seu filho de 2 horas por dia, que você trabalhou o dia inteiro, ele chegou da escola, é uma Tá coisa. ok. Agora, você passar 12 horas com o filho é outra. Você vai Por ter. isso que criança aqui em casa, na minha opinião, tem que dormir 7 horas da manhã, 7 horas da noite. Ô, prima, deixa eu ler aqui o que a Carol escreveu. Eu tenho sentido muita dificuldade com isso. Sempre tive uma rotina muito intensa, passava pouquíssimo tempo em casa. Agora estou do lar. É complicado, muito Muito. complicado. Até Carolzinha porque, não parava em casa mesmo, sou então, testemunha. e até porque, assim, né? As atividades de casa é uma coisa que não para. Não para. Então, no começo, né, nas primeiras semanas, era maravilhoso. Eu falo, inclusive, por mim. Né? Nas primeiras semanas, eu tava, assim, amando. Né? E Na primeira semana tudo é legal. Aí então eu comecei. você faz todas as receitas, aí É, você ama com todo o teu amor o seu lar. Aí você fala, aí você pode cantar Estou de Volta, né? Pode até cantar uma musiquinha. Passou 10 dias, você fala, meu Deus, eu quero a minha volta, eu quero a minha vida de volta, mas é aquilo que você falou, não depende da gente. E aí? e é E aí aí? E é aí que é a grande questão, que a gente precisa entrar em contato com o que a gente está sentindo. Se é tédio, é tédio. Se é tristeza, é tristeza. E lembrando que tristeza não é depressão. Tristeza é É tristeza. tristeza. Né? Então, é natural e é esperado que a gente fique triste. Aí eu Né? acolho minha tristeza, eu acolho. Eu sofro, eu não apareço nem no Instagram. Então, tudo bem da gente ficar triste, né? Isso, assim, não tem nada demais a tristeza. É que a gente tem medo dela. Às vezes a gente foge da tristeza. E isso é uma questão que faz parte da resiliência também, né? Porque o que eu não posso é ficar paralisado. O que é diferente da resiliência? É quando eu não vou tendo condições de ter, por exemplo, criatividade, bom humor, que eu não vou conseguindo assim criar, né? Então eu vou pensar, né? Por exemplo, eu fui estudar. Eu tenho estudado, né, esse tempo, por exemplo, essa questão da resiliência e a psicanálise. É algo novo que eu estou estudando, porque a escola psicanalítica do Brasil não estuda isso. Né? A gente aprende que a psicanálise e a resiliência não tem nada a ver. Mas fui estudar que tem pessoas que estão vendo isso. Por exemplo, lá na, lá na França, que é o que eu trouxe para vocês.
Então, isso é um jeito de lidar com essa questão, né? Isso faz parte desse movimento resiliente. Ó, A gente passa por tristeza, né? A gente passa por vários processos. e aí eu tento ficar atenta, estar atenta aos meus sentimentos, porque porque assim, eu fico atenta para não estar sendo resistente. Aham. Porque a resiliência é aquele negócio que você se estica e se molda, né? Isso. E o resistente se estica até quebrar, né? E eu Ai, falo, hã? gostei dessa. É o resistente, quando você fala assim, ah, é resistente, né? Então essa caneta ela é resistente, ela quebra, né? Resiliência, ela estica e se molda, né? Ela se adapta à situação. Isso. Ela tem uma flexibilidade. Essa você trouxe muito bem. Essa seria uma ótima palavra. Ela tem uma flexibilidade, né? Aí eu penso assim, meu Deus, eu tô sendo resistente ou tô sendo resiliente? Porque tem aquela coisa, né, de você estar resistente, de você estar resistindo a uma situação, né? E pra gente que tem comércio, ser resistente numa situação dessa é muito perigoso. É muito perigoso, né? Então, nessa situação, eu preciso estar totalmente é, elástica. Eu preciso ser uma pessoa que me molda a situação, que recrio, né? E Uhum. não é fácil, né? Não é fácil, mas é preciso. E é assim, isso é a capacidade de adaptar as situações, né? Então, isso faz parte do funcionamento. Quem tem um funcionamento com baixa tolerância à frustração e tem mais dificuldades, por exemplo, para lidar com luto, né? Tanto o luto concreto quanto um luto subjetivo, que eu já expliquei, que estão ligados a situações da vida que a gente enfrenta e que no meio não sai como isso, como a perda do emprego, como a questão de término de relacionamento, ou o rompimento de uma amizade, enfim. Isso daí, se isso acontece e a gente fica resistente, né? Que eu, nessa achei ótimo também isso que você trouxe, que é no sentido de resistir aquilo, que é, por exemplo, não fechar um ciclo que eu citei agora há pouco. Exato. Então eu fico não, né? Que é negar a realidade. A gente pode usar isso nesse sentido de negar a realidade. Então quando Boa eu noite, ideia. oi, ideia, boa noite. Então quando eu nego a realidade e eu vou resistindo, não, tem que voltar como era antes. Não, tem que abrir o comércio sim, por exemplo, né? Não não vou migrar para online, não vou atender ninguém online. Minha loja tá lá, eu vou ficar lá, né? Isso é. Então, o que acontece? A gente endurece. E eu não lembro onde eu li isso, assim, mas me veio agora, né? Quando estava falando disso, eu me lembrei. Uma analogia, uma vez que eu li, que falava da questão da árvore. A árvore que tem o tronco muito duro, né? É rígido, assim. Quando vem A a tempestade. tempestade, ela é arrancada. Já o bambu, ele veio o vento forte, ele vai, ele volta, ele vai se adaptando. Então, dos estudos, né, que eu fui fazendo com relação à resiliência e à psicanálise, que é algo ainda muito discutido lá na escola francesa, eles vão colocando nesse sentido que está ligado, provavelmente, aos recursos internos e a essa capacidade de adaptabilidade às situações. Então, se eu vou tendo mais dificuldade com a adaptabilidade, isso vai ter uma tendência a mexer mais comigo e eu vou ter mais desorganização, que dificulta mais um processo criativo, um processo de bom humor, por exemplo, porque o bom humor é uma das defesas, nossa, mais evoluídas, vamos dizer assim, né? Já Mas vou é jogar uma batata assando na sua mão matura. agora. Já Ah, vou jogar uma batata assando na sua mão. A próxima live
Ah, vai ser com o tema processo criativo. uau, uau. Que olha, nós vamos precisar ser criativo durante, durante e depois, ao longo disso, porque nós vamos sofrer retaliação, assim, sofrer por esse processo, né? As Que consequências, né? Então, assim, por consequências. exemplo, vai ter consequência de estar fechado esse tempo. Mesmo lugares que estão abertos, né? Como supermercados, postos de gasolina. Eu fui abastecer semana passada, o frentista, você acha certo isso? Né? E aí fazia muito tempo, então assim, eu vou toda semana, às vezes 2 vezes na semana. E fazia muito tempo que eu não ia, né? E aí, você acha certo isso? Eu nunca peguei férias em 30 anos, né? Começou a explicar ali para mim. E eu A disse, situação. ele falou, agora a gente não tem movimento, tá trabalhando um dia sim, um dia não. E eu disse para ele, eu não sei te dizer se é certo ou não, né? Porque eu não sei colocar nesse lugar, certo ou errado. Falei para ele, mas eu sei que é um tempo em que a gente precisa se cuidar, porque há um vírus, há uma, né, questão de doença grave e nós já temos hospitais com dificuldade. Se a gente tiver problema, eles não conseguem atender uma demanda hoje, né? Se colapsar os hospitais, aí vai morrer muita gente, né? Então, assim, por exemplo, isso são às vezes dados da realidade, né? Que eu fui colocando para ele. Eu falei assim, então talvez você vá ter que tirar férias depois de 30 anos, 30 dias. São Então, quase, são quase 9 horas, ou são quase 10 horas. então tá E eu quase no queria, horário que vai encerrar, né? no meu é 10 para as 10. Olha no seu relógio que horas são. Ó, do, do celular aqui eu não consigo ver, Hum, mas tô olhando no outro aqui, 21h45. é que o meu sempre é uns 5 minutinhos antes, porque você sabe, né? Eu tenho que Sim. estar. E pensando nesse gancho, ficou escuro, prima. Eu acho que você mudou aí, ficou Eu escuro. apertei, acho que alguma coisa aqui na tela, agora eu não sei onde eu apertei. Eita, pensando no gancho da pergunta do frentista do posto, que perguntou para você o que você acha certo. Eu queria saber assim, se eu queria saber se tem como saber se eu estou sendo resiliente. Tem algum passo a passo nisso, sabe? Se tem algumas coisas, algumas perguntas que eu posso fazer, né? E todo mundo que tá na live aqui, gente, porque isso é pra vida, né? Se a gente consegue se avaliar, se a gente consegue fazer uma pergunta para nós mesmos e a gente consegue desenvolver ou desfazer esse emaranhado de linha, né? Já ajuda, né? Então, assim, eu Uhum. queria saber se tem algumas coisas, é tipo um passo a passo, sabe? Para saber se eu tô sendo resiliente ou se eu tô sendo resistente, né? Como que eu tô. Como que a gente se avalia? Olha, uma dica que eu dou é a gente prestar atenção se nós estamos conseguindo ter a capacidade de pensar frente ao caos. O que seria essa capacidade de pensar? É a gente ir buscando estratégias para novas formas, seja de trabalhar, seja de contato social, e aproveitar isso, o contato social e também as novas formas de trabalho, como um aprendizado e algo que pode agregar, ou se eu estou realizando essas novas atividades de uma forma mais de obrigação e de uma forma em que eu sinto mais irritação do que consigo aprender. Então, isso é algo que a gente pode utilizar para saber se a gente está tendo um movimento mais resiliente ou menos resiliente. Entendi. É algo que ajuda a gente a ir percebendo isso.
Se eu estou assim muito lamurioso, então eu não estou no movimento resiliente. Eu ainda estou preso, né? Quando a gente é mais nostálgico, a gente não tá tendo flexibilidade, capacidade adaptativa. Eu tô mais, queria voltar só com você como antes, porque aquilo que era bom, isso é ruim. Então, Você tá preso no passado. quando eu gosto de um e quero excluir o outro, não tem um processo integrado, onde eu posso, assim, ver coisas boas no que eu estou vivendo hoje e também coisas ruins e difíceis e também lembrar das coisas, né, de como era antes e também saber que ela tem coisas boas e ruins. Entendi. Gente, isso é uma dica de ouro, hein? É bom. Prima, depois faz um post com essa diquinha e Ah, deixa pra gente. vou fazer, pode deixar. Porque realmente, é igual eu te falei, né? Eu passo por esse processo, né? Eu fico lá naqueles 3 dias que olha, e depois eu começo a querer caminhar, a querer o que eu posso fazer, mas realmente não é fácil. Não é fácil. É, e isso, né, você vai podendo entrar em contato do seu funcionamento, né, de como você vai reagindo às coisas frente às adversidades. Então, você vai podendo se conhecer também, né? Então, esses momentos de adversidade, eles trazem essa possibilidade para gente, né? Então, a escola francesa, né, da psicanálise, quando ela tenta aproximar isso, né, o termo resiliência da psicanálise, ele traz próximo disso, de como coisas que nos desorganizam, situações que são, assim, difíceis, adversidades difíceis para a gente, como elas podem, né, trazer para a gente mais essa questão de como a gente funciona. A gente poder ir transformando coisas, né? Pegar aquilo que está bruto dentro da gente e poder simbolizar. Então, ela traz essa aproximação da psicanálise com a resiliência. Prima, é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. O Lucas falou aqui, ó, e eu concordo com ele em tudo. Uma dica simples pode se transformar numa fórmula mágica se bem aplicada. Olha Eu, lá. per- eu perguntei se tinha uma fórmula mágica, E eu falei que não. então essa Essa dica dica vamos, é preciosa, então. foi preciosa. Olha, pessoal, todo mundo gostou da dica? Quem tá ouvindo, manda uns coraçãozinhos aí pra gente. Essa foi boa. E tá ligado a essa disponibilidade, né, de poder aprender também, né? Porque quando a gente não tem essa disponibilidade para o aprendizado, que é muito isso que o Lucas está falando, a gente fica com a coisa mais assim, que não gostei, né? Não fica uma fórmula mágica e boa, fica mais duro de roer, sabe, o negócio. Tudo de roer. Falou, não, isso aí não vai funcionar. É, é, Não. é. Ah, Eu fica tenho meio que me que. esforçar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar. Eu não quero isso, queria que já me desse a coisa pronta, né? Aquela coisa assim, bem infantil mesmo, né? Isso. Aquele comportamento bem de criança mesmo, né? Eu não sei como é que tá a hora aí, porque eu separei uma canção, assim, também. Vocês sabem que eu gosto, né, da canção, Opa! porque eu acho que os poetas, né, quando eles escrevem, assim, às vezes eles colocam, né, as emoções, os sentimentos de uma forma que fica boa, né, pra gente. A canção que eu separei para falar é aquela para recomeçar, que a composição é feita pelo Frejá, pelo Maurício Barros e pelo Mauro. Amo! E aí, né? Então, assim, eu vou ler algumas partes, mas a música fala assim, né? É...
Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Então, se a gente tem amor, né, seja o amor próprio para acreditar na nossa capacidade, acreditar que a gente pode sim passar por adversidades, por passar por situações bem difíceis, a gente vai ter essa capacidade para recomeçar, para se reinventar, né? E aí ele coloca assim: quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E aí, é ótimo. E aí, eu acho que a gente tem que cantar. Porque você sabe que pessoas bem resolvidas cantam. Canta depois. Então, já cantei na primeira live, meu Deus, canto né. Ó, e ele, aí tem uma outra estrofe que eu acho que também tá ligada, né? Nessas questões que é assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem mesmo é o dono de quem. Então, eu acho que, né, esse momento, né, essa música me soa bem, assim, pra gente poder pensar nisso tudo, né? Porque... Eu amo essa música. Sou suspeita pra falar dela. Então, eu também. Então, assim, eu acho que é uma questão que é fundamental para a gente poder pensar, né? Eu acho que todas essas coisas, nesse momento, estão sendo revisitadas internamente dentro da gente. E eu acho que essa música, ela traz uma coisa da realidade. Então, não é negar, a gente não precisa de dinheiro, a gente tem que, né, aproveitar só as coisas que estão falando da crise financeira. Não. Nós, né, estamos vivendo uma questão de crise financeira, isso nos afeta sim, porque a realidade é que o dinheiro, a gente precisa dele, né, para pagar contas, e né, isso pra viver bem, para ajudar as outras pessoas. Porque dinheiro também é um tabu. As pessoas acham que não podem ganhar dinheiro. Que elas não precisam. Não vou falar de dinheiro, não, que eu preciso ganhar de dinheiro. Gente, eu falo, eu preciso ganhar dinheiro, porque é com dinheiro que eu alimento as minhas crianças, é com dinheiro que eu vivo bem, é com dinheiro que eu cuido da minha saúde, é com dinheiro que, se eu tiver o dinheiro, eu cuido do meu pai, da minha mãe, né? De quem eu amo. Né? Eu não tenho... Mas não é coronavírus, hein? Então, assim... Fazendo assim, eu dá uma irritação. Dá vontade de tossir. Mas então, a assim, questão é disso, né? Que você ganha, pois é preciso viver também, né? Também. Mas diga ele pelo menos uma vez. Quem é dono de quem? O dono de quem, né? É isso aí. É a questão, né? Então, assim, em crise financeira, não em crise financeira, né? Tendo muito ou tendo pouco, que a gente tenha o contentamento dentro da gente. Essa é a grande questão, né? O contentamento não está ligado ao dinheiro. Não está ligado a isso, né? E eu acho que essa música traz isso. E é o que eu desejo a todos vocês, né? Que você tenha a quem amar, né? E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Olá, desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda existe amor para recomeçar. Para recomeçar. É lindo essa música. Isso aí. Prima, queria saber se você tem algum projeto, se os seus cursos estão andando, se tem alguma data prevista ou se você deixou em aberto ainda para decidir depois. Se quem quiser entrar em contato com você, fala um pouquinho. Falo, olha, este ano, né, eu tinha já feito como meta não ter nenhum curso em aberto, porque eu vou me casar no final do ano. Então, esse ano eu deixei aberto para organizar meu casamento, né? Então, eu não abri nenhum curso. Mas eu tenho os meus contatos,
Ele está disponível nas minhas páginas nas redes sociais, tem meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem no direct ou no Messenger, no Facebook. Tem também meu telefone disponível para vocês poderem entrar em contato. Canal do YouTube. O canal do YouTube, né? Psicóloga Aline Exposto, pode entrar lá, se inscrever. Essa live vai estar lá também. Nós sempre gravamos as lives e depois colocamos lá também. Maravilha, maravilha. Então é isso, prima, senhora. O que eu tenho feito é exercer todas as coisinhas que você está dizendo. Eu e o Jefferson, né? Acho que quase todo mundo está tendo que se reinventar, né? Então, assim, essa live é para todo mundo nesse momento, né? E que a gente consiga fazer desse tempo um tempo melhor, Sim. um tempo bem melhor. Eu desejo de todo o meu coração que todas as pessoas saiam deste tempo melhor do que entrou. Que seja realmente um ressignificar, né? Uhum. Então, assim, é o desejo do meu coração, o desejo do meu coração, porque eu desejo isso pra mim. E é o que eu falo aqui em casa. Eu falo assim, olha, falo, amor, nós precisamos sair dessa pandemia melhor do que nós entramos. Do Uhum. que nós entramos. Então, esse é o desejo do meu coração. Todas as pessoas desenvolvam estratégias que elas sejam, que elas aproveitem esse tempo, né, para se desenvolver, para aplicar essas dicas que você deu, né, e para a gente sair muito melhor dessa. Isso. E que a gente tenha a esperança, né? Sempre. Porque a esperança, ela também é um combustível para a vida, né? Se a gente tem fé na vida, a gente tem esse combustível dentro de nós, né? Muito bom. Então, esse amor que eu, né, coloquei da música, né, para recomeçar e a esperança, né? Eu acho que elas são coisas fundamentais para gente nesse Não, com momento, certeza. qualquer outra situação da vida que nos coloca em adversidades, né? Sim. Prima, vamos lá. Então você se compromete depois de colocar essa dica preciosa. Me comprometo, Então tá com, bom. com certeza. Um beijo, mãe. Boa noite. Então, assim, eu queria me despedir de todo mundo que participou da live. A nossa live já vai terminar, Obrigada, hein, né? gente? Pessoal, muito obrigada. Vai ter mais lives por aí. A gente vai. Já joguei a batata assando na mão da Aline, né? E é isso. Que vocês precisarem da gente, tiver alguma dúvida do que a gente falou, tá? Aí depois vocês mandam um direct. E é isso. Isso. Hoje nós conseguimos terminar a live no tempo de nos despedir. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, gente. Obrigado. Obrigada, Vládia, pelo convite, pelo incentivo. Você é maravilhosa, prima, tem que continuar. Isso Você aí é um também. presente para todo mundo. Você Eu também. precisava fazer, eu precisava fazer que mais pessoas te conhecessem.